Salve galera, videozinho de última hora. Inclusive esse vídeo saiu por causa de um debate, uma discussão que alguns colegas meus fizeram lá no canal e eu achei interessante, achei bacana. Eles até falaram com muita educação, não é uma crítica, é só para abrir uma discussão tal, sobre tempo de instrutores. E como esse tema acabou calhando junto com um link de um dos parceiros daqui do canal, eles postaram o link de um dos parceiros daqui do canal, e surgiu justamente um dia após o vídeo do Gyodai se tornando instrutor nível C, e as pessoas do nosso canal sempre fazem perguntas sobre o que é Tenchu, por que é Tenchu, o nome é por causa do videogame, o nome é por causa disso, por causa daquilo. Então decidi criar esse vídeo que provavelmente vai ficar longo, mas aqueles que realmente estão interessados em saber o que é a Tenchu e conhecer um pouco da Tenchu vão assistir até o final. Primeiramente, o nome Tenchu, ele não tem nada a ver com o jogo. Tenchu foi um movimento que ele foi esmagado no Japão moderno. Ele foi esmagado por causa do imperador e ele significava justiça divina ou castigo do céu. E acabou surgindo o nome por causa de uma brincadeira que ex-alunos meus fizemos, por causa de uma equipe. Eu pertencia a muitas equipes de ninjutsu. Então, o que acontecia era o seguinte: cada vez que eu estava numa equipe de ninjutsu, o pessoal, eles chegavam e começavam a enfeitar o pavão, né? Eu costumo brincar usando esse termo de enfeitar o pavão, porque o pavão já é bonito, não precisa ser enfeitado. Então o pessoal começava a colocar cambalhota, começava a colocar técnica disso, técnica daquilo, mas no ninjutsu tem que ter acrobacia. Eu falava, não tem que ter acrobacia, nós temos o Kabenobori, que são as técnicas de subir as paredes, escaladas, são uma tradição que nós mantemos. Os ninjas treinavam isso, que eles precisavam subir em castelos e tal, para cumprir missões, seja de roubo de documento ou espionagem em geral. Então foi uma coisa assim que o meu mestre aqui de Volta Redonda, ele chegou e falou assim: ninja, a partir do momento que você criou um canal, você está dando a cara às tapas. Então vão ter muitas críticas sim, porque o mundo está cheio de críticos. Agora, incentivadores para te ajudar, para te auxiliar, fica realmente muito difícil. Eu costumo falar isso com meus amigos, que eu fico muito feliz no nosso canal, mesmo sendo muito pequeno, ele já ter o reconhecimento de pessoas igual o mestre Wesley Jimenez, do Krav Maga Caveira, o Marcão do Núcleo da Arma, são pessoas que têm experiência dentro das artes marciais, e muitas vezes as pessoas vêm para mim e criticam e falam, o Wesley Jimenez é um cara novo, já é faixa coral. Mas por quê? Mesmo o cara que veio falar isso para mim, ele é faixa coral no jiu-jitsu. Então o que acontece? O jiu-jitsu é uma outra realidade, o Krav Maga é outra realidade. Continuando a falar um pouquinho sobre o ninjutsu, vai ficar um som paralelo, que a casa está cheia, então peço desculpa a vocês aí. Mas o ninjutsu, toda vez que eu entrava com uma equipe acontecia algum problema. Ou eu me sentia sozinho, o meu mestre não me dava amparo, a gente ficava com dificuldade de equipamentos. E a última equipe de ninjutsu que eu pertenci, que nós, assim, no ninjutsu, nos respeitamos como uma família. Então se utiliza muito a palavra clã para ninjutsu e não equipe. E esse mestre que eu tinha, ele começou a misturar muita coisa, começou a colocar coisas de técnica chinesa dentro do ninjutsu, começou a abrasileirar o nome das armas e começou a colocar instrutores de jiu-jitsu para dar aula de ninjutsu. Então uma vez ele fez uma reunião e me perguntou, Felipe, esse cara aqui vai ser instrutor? Eu falei, esses caras sabem ninjutsu? Eles sabem utilizar uma katana, uma ninjato, uma kodachi, uma nodachi, eles sabem técnicas de shotenjutsu, já fizeram um gotonpo, esses caras são formados de jutsu? Não, mas eles não são instrutores, eles são hábeis em combate, vão ensinar combate, vão ensinar mobilização. Quer dizer, os caras eram instrutores de jiu-jitsu. O instrutor de jiu-jitsu, ele é uma autoridade em Newaza, que é a luta de chão, a agarrada, o Nagewaza, que são as projeções, as quedas, Kansetsu Waza. Mas, cara, dar aula de ninjutsu é uma coisa muito séria. E na época, o meu atual mestre, o Shideo Brando, que na época ele era Shodan e eu era Yudansha. Yudansha, no nosso sistema, era mais ou menos faixa preta lisa, 100 grau. E Shodan era primeiro Dan, né? Tem Shodan, Nidan, Sandan, a galera das artes marciais japonesas já estão mais familiarizadas com esse nome. Então o que aconteceu? Eu cheguei na época pro meu mestre, o Shideo Brando, que na época ele era Shodan, falei, olha,
eu vou cair fora, não dá para ficar não. O cara me apresentou uma coisa, agora já está vindo com outro projeto. Aí o Shido Brando, que na época era Shodan, saiu fora primeiro. Ele saiu, acho que 6 meses antes de mim, depois eu acabei saindo. E foi uma brigaiada, uma coisa chata pra caramba e tal. E esse cara, mesmo sabendo que eu não era religioso, mas eu era muito espiritualizado, ele chegou para debochar de mim e falou assim: tu vai me abandonar? Tu vai sair da minha equipe? Sem mim, nem Deus vai te ajudar. Tu pode rezar por Deus que você quiser, que não vai te ajudar. Aí na época eu cheguei para ele e falei assim: olha cara, eu respeito todo mundo, a religião de todo mundo e tal. Respeito até quem não tem fé alguma. Mas eu acho que você não deveria falar assim não, você pode ser castigado. Aí ele: quem vai me castigar? Eu falei: toma cuidado, hein? Você pode chamar de Deus, de Buda, do que você quiser, mas você pode receber um castigo do céu, uma justiça divina, por você ser blasfemo, você não respeitar a fé das pessoas, você não seguir uma coisa. Aí ele chegou e falou assim: vamos ver, eu quero ver o castigo de Deus para mim e tal. Aí quando ele pegou, né, e falou isso, eu achei engraçado. Eu falei assim: esse cara está precisando de um Tenchu na vida dele. Tenchu, como eu expliquei anteriormente, significa castigo do céu. Aí o que aconteceu? Eu saí e fundei minha própria equipe, que na época foi a Tenchu Ryu Ninjutsu. Eu já com um bom tempo de ninjutsu, dava aula já há muitos anos. Peguei em dezembro de 2012 e fundei a Tenchu. A gente fala Tenchu, mas a pronúncia mesmo seria Tenchu, né? E aí o que aconteceu? Grande parte dos alunos dele abandonaram ele, uma outra parte veio me procurar. Aí por questão de ética eu sigo uma política de não aceitar alunos de amigos meus, independente de se a amizade for rompida ou qualquer coisa, questão de ética. Eu falei: não, tu quer treinar ninjutsu, tem equipe tal, tem essa equipe aqui, tem essa aqui em Bom Sucesso, tem essa aqui na região norte do Rio, tem essa aqui na zona oeste. Comigo não vai treinar não, porque você é aluno do fulano de tal. E respeita o seu mestre, se você não quer mais seguir, ele vai para outra equipe. Pesquisa na internet, tem N equipes de ninjutsu. E peguei e fundei minha própria equipe. E o tempo foi passando. O que acontece muito com os alunos graduados, alunos que vão se tornando instrutores, aí vai pegando faixa roxa, marrom, vermelha. No nosso sistema, a vermelha ela vem antes da preta. E a galera começa a se abostar, né? A expressão mais comum é se abostar. O cara começa a engordar. E assim, se tivesse 45, 50, 60 anos, tudo bem, mas garotão de 20 e poucos anos, que era para estar em extrema forma física, chegava atrasado em treinamento, faltava. Então o que acontece? Eu comecei a perceber isso e comecei a botar a galera para treinar mais. Comecei a botar a galera para treinar mais, botar para treinar mais, botar para treinar mais. O que aconteceu? A galera começou a não gostar. E eu comecei a chamar para ir treinar comigo. Porque assim, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma equipe esportiva, que era a BTT, a Brasília Top Team. Inclusive o meu mestre atual, o Mestre Shark, ele dessa época, ele treinou com Maurice Perry, Murilo Bustamante, Minotauro, ele treinou com aquela galera da antiga da BTT, que batia de frente com a shootbox. E o que acontece? Eu na época não valorizava muito a arte marcial, o esporte, o Muay Thai, que estava começando aqui no Rio de Janeiro, o Jiu-Jitsu estava levantando de novo o seu nome, estava ficando muito forte, principalmente por causa do Vale Tudo, o UFC, o Royce ganhando várias lutas lá nos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Eu não dava muito ênfase, na época eu treinava Viet Modal, estava começando no Krav Maga. Só que o tempo foi passando, eu fui começando a perceber algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei no Krav Maga, eu não vou citar aqui o sistema, eu já citei lá no grupo fechado, por questão de ética e respeito aos meus mestres. Eu tenho respeito a todos os mestres que eu tive, independente de eu ter saído da equipe por não concordar com determinada política e tal. E na maioria das vezes, quando eu não dava certo em equipe nenhuma, eu falava assim: calma aí, eu já pertencia a 3 equipes diferentes de Krav Maga. Eu acho que o erro está em mim. Então eu começava a pesquisar, analisar sobre isso. E eu falava assim: calma aí, mas será que o erro está em mim mesmo? Eu pago tanto, esse tanto é uma parcela tal do salário mínimo, eu tenho uma aula semanal, 1 hora de aula. Então você analisa, a gente tinha aula todas as quartas-feiras, era só as quartas-feiras, de 6 horas da noite até 7 horas da noite. Então a aula começava às 6 em ponto, aí tu fazia
5 minutos de alongamento, 5 minutos de corridinha e depois você fazia 20 minutos de técnica lá com teoria, o professor ensinando, explicando e tal. Aí depois fazia o restante da aula, os outros 30 minutos treinando aquela técnica. 1 hora de aula, uma vez por semana. O que acontece? Depois eu fui mudando para outras equipes que tinham 2 horas de aula, 1h30 por semana. Depois fui treinando uma outra equipe que eram 2 horas, 3 vezes por semana e fui me desenvolvendo. A questão do Krav Maga, eu saí das equipes mais por causa de taxas de federação, exame de graduação que era muito caro. Vocês sabem, o diploma de algumas equipes de Krav Maga são reconhecidas internacionalmente, o diploma vem direto de Israel, aquela coisa toda. Só que a nossa sociedade ela é muito ligada ao símbolo de pertencimento. Então, se eu chego e falo assim, olha, eu treinei Krav Maga e me formei no Rio de Janeiro, lá numa academia na periferia do Rio. Aí chega um outro cara e fala assim, olha, eu me formei em Israel. Quem que vocês acham que vai ter mais credibilidade? Nosso povo ele foi condicionado a aceitar melhor o que é de fora, a importar ideias, importar produtos. O que é de fora é sempre melhor do que é daqui de dentro. E eu não falo isso com uma visão nacionalista, não. Já fui muito nacionalista, hoje em dia eu não sou mais. Sou patriota, que é um pouco diferente politicamente falando. Então, eu cheguei para mim mesmo e falei assim, olha, eu vou parar com as graduações, porque tinha equipes que eu ia treinar, que os DANs, você pegava os DANs só por pegar, os DANs eles eram honoríficos, você recebia o DAN por tempo de treinamento, não aprendia nada de novo. E já conhecia outras equipes que você fazia prova escrita, prova oral, prova técnica, para você demonstrar habilidades de conhecimento, produção de conhecimento, você desenvolver suas próprias técnicas. E eu ficava apaixonado por aquelas equipes e começava a me desenvolver. E depois de um tempo, eu fazendo a reunião em 2014 com alguns alunos, comecei a falar assim, pô galera, poxa, eu sou instrutor de Viet Modal, poxa, sou faixa preta em Kapap, sou graduado em Krav Maga, sou faixa preta em Ninjutsu. O que vocês acham da gente desenvolver uma equipe de defesa pessoal? Aí, alguns gostaram, né? A galera que já tinha vindo do boxe, a galera que já tinha vindo de outras artes marciais gostaram, acharam bacana, acharam legal. É isso mesmo, coloca o chute do Muay Thai que é muito forte, muito poderoso. Pô, coloca os socos do boxe, a combinação do boxe é boa e tal. Mas aqueles mais antigos, os mais graduadão, a galera que já estava na faixa marrom, roxa, vermelha, a galera quase preta, achou ruim. Ah, não tem que ficar colocando combinação não, vamos ficar só com ninjutsu mesmo e tal. Ou seja, a mente totalmente assim. Então eu fui protelando. E quando chegou o ano de 2016, eu peguei e falei assim, olha, a Tenshu, ela vai se transformar num sistema tático. Quando chegou em janeiro, vamos fazer um sistema tático de combate, vai ser um sistema de combate unificado. Eu vou pegar o melhor de cada arte marcial que eu treinei e que eu tenho permissão para lecionar. Por exemplo, eu já treinei Savate. Tem chutes da Tenshu que são do Savate, mas eu não cheguei e utilizei o símbolo do Savate. Eu não sou um instrutor de Savate para pegar e colocar o Savate dentro da Tenshu. Então as artes marciais, aquelas 5 artes marciais que vocês veem, os bonequinhos, o Aikido é a arte marcial que eu tenho mais graduação. Para vocês terem ideia, eu sou o primeiro Dan em Ninjutsu, pela Koga Ryu, mas já em Aikido eu sou o segundo Dan, estou indo para o terceiro Dan. Mas é mais por questão de quê? De taxas, de federações. Né? Eu tendo uma filha nova em casa com 1 ano e meio, eu não vou pagar R$3.000 para conseguir pegar segundo Dan em Ninjutsu, sendo que eu não tenho condições de fazer isso agora. E assim, eu não tenho nada contra. A minha equipe de judô é R$5.000 para você pegar a faixa preta. Eu falei assim, olha, eu tenho que estar nadando no dinheiro, tem que estar sobrando muito dinheiro para poder fazer isso. Ou se eu tiver o interesse em dar aula de judô futuramente, aí vai ser uma questão do investimento que eu vou recuperar bem lá para frente. Até mesmo porque você dando aula, você vai recuperando o valor que é investido. E se você tem um mestre que ele
se dedica o tempo dele, ele deixa de trabalhar para ele poder só se dedicar a estudar, pesquisar, aprofundar, tá sempre desenvolvendo ideias e técnicas novas, eu não sou contra que o cara viva disso. Eu já falei isso em outros vídeos, eu não vivo de arte marcial. Se eu fosse depender de viver de artes marciais, eu estava frito. Então eu tenho outros trabalhos por fora, trabalho com vendas junto com a minha esposa e tal. Então assim, para você poder complementar a renda, porque realmente professores de artes marciais, é muito difícil se ele não tiver parceiros, se ele não tiver pessoas para apoiá-lo, ele conseguir se desenvolver. Então, eu cheguei, desenvolvi a Tenchu, e a Tenchu, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui sobre a Tenchu, contei um pouquinho sobre a história, os elementos que compõem ela. Então, eu estava falando do Savate, a Tenchu, por exemplo, ela tem técnicas de Viet Godal, mas não aquelas tesouras voadoras no pescoço e tal. Numa situação de rua não tem como você fazer esse tipo de coisa. Algumas artes marciais têm uma coisa estética muito bonita, como a questão do taekwondo, alguns chutes da capoeira, que são muito bacanas, mas quando nós vamos trabalhar com sobrevivência de rua, nós temos que fazer a adaptação. Isso é mostrado em vários vídeos. O próprio Ime, o fundador do Krav Maga, o cara, quando ele fundou as ideias que compõem o Krav Maga, ele só praticava boxe e greco-romana. Então, duas artes marciais que não treina chute. Ele foi se desenvolvendo, foi estudando outras coisas depois, foi estudar judô, foi desenvolver outros treinamentos através de técnicas de kickbox, para ele poder desenvolver um sistema tão maduro como é o Krav Maga hoje em dia. Eu dou aula de Krav Maga porque o Krav Maga ele tem marca e tal, mas, por exemplo, o Kapap eu considero muito mais eficiente, porém o Kapap ele é arte de guerra. Então, tem uma série de coisas para você treinar o Kapap, né? O menor de 18 anos não vai aprender determinadas técnicas, como acontece com a Tenchu também. Nós desenvolvemos esse sistema chamado de Combatives. Combatives é um sistema que não só a Marinha, mas os Boina Verdes, algumas tropas, tanto da polícia como das Forças Armadas norte-americanas utilizam. Né? Combatives é uma palavra que eles utilizam para sistemas de artes marciais unificadas, como é o caso da Tenchu. E o CQC, o meu mestre Delbrando está desenvolvendo agora junto com dois mestres, uma de Hapkido, que é outra arte marcial também que é muito forte, muito agressiva, e um outro professor de Hapkido. Eles estão desenvolvendo um sistema junto com a galera da Polícia Civil para o CQC, né, que é o combate, é a sigla americana para o combate em ambientes confinados, e técnicas com cotovelo, cabeçada, joelho, são técnicas de punho curto, que são bem eficientes. Eu estou dentro de um quarto fechado e chão liso, se eu tentar, por exemplo, se eu for agredido por um cara aqui agora que entrar, um ladrão, entrar aqui e sair na porrada comigo, se o cara não estiver armado, eu não tenho condições aqui de dar chutes giratórios, de dar chute alto, cambalhota, não tem como. Vou ter que fazer um combate de curta distância. Então é pensando nisso que nós estamos sempre desenvolvendo técnicas e treinamentos novos. E foi como eu falei antes do vídeo, eu não tenho problema em receber críticas. Por quê? São as críticas que fazem a gente crescer. As pessoas se prendem muito a ilusões. E por que as pessoas gostam tanto de fantasias? Porque a realidade é ruim, a realidade é uma merda, a realidade é terrível. Então as pessoas se prendem a fantasias. E nós da Tenchu justamente buscamos isso, nos libertar das fantasias. Então é claro que nós temos muitas dificuldades, é claro que nós temos coisas para melhorar. Mas, claro, esse melhoramento, essa evolução, ela vai ser gradativa, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Eu estava falando sobre o motivo da criação da Tenchu. Vou contar uma história aqui para vocês e vocês podem pesquisar no YouTube, que essa história está lá na prática no YouTube. Eu tenho dois alunos, um deles abandonou as artes marciais por motivos pessoais e tal, ele não concordou da Tenchu ter saído de ninjutsu, termos desenvolvido ela como um sistema, e ele chegou e falou assim, estou saindo, mestre, eu não estou gostando disso que está acontecendo e tal, para mim ninjutsu é tudo e acabou. Vai botar outras coisas. Eu falei assim, não vou deixar de dar aula de ninjutsu, cara, eu só quero desenvolver um sistema de defesa pessoal que seja paralelo ao ninjutsu, pra gente desvencilhar. E eu quero deixar um sistema forte. Aí ele, não, mas a gente é superior. Eu falei assim, não acredita nisso, não acredita nisso. Então na época ele e um outro amigo meu, o
o Adriano, que ele provavelmente vai estar assistindo esse vídeo, o final da história desse vídeo está no YouTube. É só vocês digitarem lá MMA Victor Porca, vocês vão ver o Victor Porca derrotando o meu aluno numa luta de MMA. E na época eu cheguei, eu falei assim, pô, Bogão, nós temos que treinar, cara, tem que treinar, você tem um ano aí pra treinar, pra se preparar, pra gente ir lá levantar o nome do Ninjutsu e tal. Foi a ideia deles, né, deles lutarem no MMA. E eu falei, tem que preparar, cara, tem que saber boxe, tem que deixar o boxe avançado. Porque o que acontece? Quando a gente treina na Tenshu, o cara tá desenvolvendo soco ali e tal. Quando eu treinava Krav Maga, a gente treinava lá, treinava no ar, treinava no ar. Só na faixa preta que você batia em saco de pancada. Então o que acontece? Imagina aí você levar de 5 a 8 anos, por exemplo, para você pegar a faixa preta. E você tem lá, você sabe dar o soco lá, tal. Só que aí o que acontece? Quando você vai bater no agressor, ele vai parecer que é uma mosca que está pousando em mim. Então o cara tem que bater sim em Makiwara, tem que fazer flexão com o punho fechado no chão para desenvolver o calejamento. O lutador ele tem que ter a mão dura. E a pancada, a força. Eu costumo chegar para meus amigos e falar, o principal atributo do guerreiro é a força. Você pode até não ter muita técnica, por você ter pouco tempo de treinamento, mas em pouco tempo você vai desenvolver força. Então o cara pode ser magérrimo, o cara pode ser gordinho, o cara pode ser o que for, ele vai desenvolver força. Ele vai desenvolver força de arranque, força de explosão, força isométrica, força concêntrica. Se um cara pegar e puxar ele der um empurrão, o cara tem que saber, esse cara tem alguma coisa. Olha o tamanho do cara, o cara tá me dando esse empurrão. Então a gente trabalha a força igual um doido mesmo. O pessoal lá na academia, vê o meu bracinho fininho, me vê malhando lá, falei, cara, é muito peso pra você, vai arrebentar a tua coluna. Eu falei, não, cara, eu tô malhando num peso confortável e tal. Mas que isso, tu é muito forte, cara, tem muita força, não tem nem massa pra isso e tal. Por quê? Porque eu sempre busquei a força. Perdão, galera, às vezes quando eu tenho que pausar aqui pra beber uma aguinha. Mas, enfim, então o que aconteceu? Esse meu aluno, junto com esse outro que abandonou a equipe, chegou, falou assim, não, nós estamos com medo de matar o cara lá no ringue e tal, de chegar lá e arrebentar o cara. Eu falei, cara, MMA não é briga de rua. Lá você não pode bater na garganta do cara, não pode bater na coluna, não pode chutar nos testículos do agressor, não pode dedo no olho, não vai poder morder, tu não vai poder fazer nada. Lá é um esporte e os caras treinam muito, você... Aí o que aconteceu? Não, mas a gente vai lá arrebentar o cara, quebrar o cara todo e tal. Chegou no dia da luta. Aliás, não, antes de contar a luta. Aí, uma semana antes da luta, meu aluno me procurou e para poder treinar. Aí ele fez 3 treinamentos. Eu falei, cara, é pouco e tal. Aí, na época, o meu instrutor de 21, que me dava aula de 21, aula de Kung Fu Shaolin do Norte, e me passava algumas coisas de Jet Kune Do. Eu treino com família chinesa também, igual a mim. Ele chegou e falou assim, tu vai liberar pro Bogão aí, o Bogão vai levar porrada. Eu falei assim, eu falei com ele, mas ele quer ir. Aí o Bogão com a gente começou a rir, debochar, né? Eu falei, é coisa séria, os caras batem pesado. Eu já treinei Muay Thai, eu sei como é que é. Os caras levam porrada e tá indo pra frente igual um touro, os caras são muito fortes e tal. E o MMA é a junção disso aí, o cara tem um boxe afiado, tem um chutão bom, tem uma luta agarrada sem pano boa. Aí o que aconteceu? Chegou no dia, ele fez uma base, né, Ichimonji, a base muito clássica do Ninjutsu, fez a base Ichimonji. E nós tínhamos treinado algumas coisas, falei para ele que ele não estava preparado, mas ele foi na fé e tal, entramos, todo mundo de kimono e tal, representando a equipe. Aí ele subiu no tatame e tal, aí beleza. Aí logo no começo da luta, né, foi lá tocar a luva com o cara, e tocou a luva com o cara. Aí o cara na base, na guarda de boxe e tal, e ele na base de Ichimonji, aí ele fez uma escalada, acertou um soco no rosto do cara, né? O cara não estava esperando que alguém tão grandão, tão gordo, fosse acertar ele com aquela velocidade. Ele pegou, deu outra de novo, aí a galera xingou, vaiou e tal. Aí depois a porrada estancou, tal, em poucos minutos o cara derrotou ele, tal. Aí foi salvo pelo Gongo, que eram 3 rounds de 3 minutos.
Aí tava com sangramento, ele levou no final um cruzadinho no nariz, tava com sangramento que os paramédicos estavam demorando para estancar. Aí quando estancaram, a boca dele cheia de sangue, gengiva toda cortada, a cara já estava amarrotada, inchada já. Eu, e aí, Bobão, como é que você tá? Aí ele, poxa, se eu mandar eu voltar, eu volto. Mas aí tu olhava assim para a expressão dele que ele estava destruído, né? Se ele fosse voltar lá, ele ia voltar para tomar surra, para tomar um sacode. Aí eu peguei, cancelei, o juiz depois interrompeu, né? Aí nocaute técnico, eu não deixei ele voltar para a luta. Então o que aconteceu? Depois daquilo, conversei, né? Falei pra ele, pô, cara, tu viu? Tu entendeu por que agora eu tô treinando MMA? Por que eu tô participando das lutas de Wesley? Foi o meu comecinho, né? O ano de 2012 foi o comecinho ali do meu treinamento de Wesley e tal. Treinei Wesley com 2 equipes diferentes, agora estou numa 3ª equipe de Wesley. Então, foi uma coisa assim que ficou marcante, né? Alguns viram assim que realmente não tinha que ter preconceito com artes marciais esportivas, como MMA, Muay Thai, Taekwondo e muitas outras, que os caras são uma autoridade em determinado assunto. E outros não, outros continuaram ali martelando de que o ninjutsu era superior, que o ninjutsu era superior. Falar um pouquinho agora sobre os nossos instrutores. Algumas pessoas vieram me questionar acerca do Gyodai, né? Vou contar rapidamente sobre o Gyodai. Gyodai é um rapaz de 17 anos, está quase fazendo 18 anos. Começou a treinar comigo em novembro, foi novembro de 2016. E ele vai fazer agora, no final do mês, 2 anos de treinamento comigo. Então, o que acontece? Dos muitos alunos que eu tenho, o Gyodai era o único aluno que eu chegava e falava assim, e aí, vamos fazer um rola, vamos fazer um randori, uma luta de pano, fazer uma luta de pano. E aí, vamos treinar vamos treinar aqui uma luvinha? Vamos treinar uma luvinha, trocava porrada comigo. Aí eu chegava e falava, e aí, galera, vamos fazer uma lutinha com bastão e tal. Vocês veem algumas vinhetas antigas nossas, nos nossos canais, o Gyodai gordão lá, lutando com a gente, me atacando com um pedaço de pau real, eu quase indo pra rua, fugindo. Quase quebrou um dedo meu, eu bloqueando uma paulada que ele encurtou mais a distância, pegou no meu dedinho, fiquei sentindo dor na porra do dedo um tempão e tal. Então, assim, foi um cara que ele se desenvolveu muito rápido, chegou a perder mais de 10 quilos treinando com a gente, controlou a alimentação dele, começou a levar a arte marcial muito a sério. Então, o que acontece? Na Tenshu, agora eu estou dizendo do nosso sistema, a Tenshu Combativos. A Tenshu Combativos, ela é composta por aqueles elementos, aquelas artes marciais que eu falei anteriormente nesse vídeo. Porém, a Tenshu, ela trabalha com fases. Então, por exemplo, se vocês verem o soco do Gyodai, tem muito que melhorar no soco dele. Por quê? O Gyodai bate forte, tem um soco forte, mas apesar de nas brigas de rua, nas agressões de rua, não dá para fazer uma base milimetricamente perfeita. A gente tem que trabalhar certos detalhes. Então, por exemplo, a nossa tendência quando a gente faz guarda, que a gente vai cansando, é o ombro arriar. Então, se você dá um jab, por mais forte que seja, beleza, se ele entrar, vai acertar no agressor, né? Um direto. Mas, por exemplo, se você não tiver com o ombro levantado e o agressor vier com contra-ataque, pegar no teu queixo, vai ser igual no boxe. Você vai dar uma porrada e você vai cair. Antigamente a galera tinha o hábito de zoar o pessoal da chutebox, né? Tinha o Wanderlei Silva, o cachorro louco, ele chegava lá e ele... Porra, o cara vem pra cima com tudo, batendo assim, igual um louco e tal. Realmente, com o passar do tempo, ele foi pegando pessoas que tinham uma técnica mais afinada, ele não mudou muito o jogo dele, não evoluiu e viu que aquilo não funcionava com um cara bem treinado. Mas até então, no auge do Vale Tudo, antes de surgir a ideia de MMA, a porrada estancava, ele ia pra cima mesmo, igual um cachorro louco, socando, dando cabeçada e derrubando, nocauteando todo mundo. O cara era o top lá da chutebox. Então, assim, na rua, a gente sabe que o cara vai vir, que assim, atacando assim dessa forma, atacando com o braço esticado, atacando de todas as formas. Vai vir com o cruzado, com a mão toda esticada, ou pode ser que o cara tenha o conhecimento, tenha a noção e vai mandar o cruzadinho direitinho, o ganchinho direitinho. Então, assim, nós trabalhamos tanto defesas de golpes tradicionais, de golpes corretinhos, como o
os socos do boxe, os chutes do Muay Thai, os chutes do Taekwondo que são corretos, trabalham bastante postura, como a gente também treina ataques de diversas formas, agressor agarrando, porque as pessoas que treinam artes marciais táticas, elas têm muito aquela ideia, mas eu dou logo um chute no saco e um dedo no olho e uma porrada na garganta e acabou a luta. Cara, quem já participou de porradeiro, tá? E eu falo isso porque, ó, vocês veem a minha cabeça, ó, eu tenho um ovo aqui, ó, que eu vou ter que, quando eu aperto o dente assim, ó, esse ovo aparece. Tem um ovo aqui que eu vou ter que tirar de porrada que eu levei na rua, um outro na porra do pulso, ó, que eu vou ter que pegar e operar e tirar esse calombo que dói pra caramba, tá? de paulada. Então, assim, cara, quem já brigou na rua sabe como é que é. Eu tinha treinado Krav Maga, já era faixa preta, e tu tentava ali contra 5, 6, botar dedo no olho, bater na garganta, saco. Tu tem que entender que no treinamento, o colega fica ali parado, tu vai fazendo drill, né? Tu tá treinando drill. Aí, é a mesma coisa que a faca, tu tá ali. O cara tá parado, tá desenvolvendo velocidade. Mas, cara, na rua o cara tá em movimento. Então não é que seja impossível, mas não é tão simples acertar a garganta, não é tão simples acertar o olho. Uma coisa é o cara tá agarrado em você enfiar o dedo no olho do cara, pô, beleza, dá. Agora o cara ali em movimento, você tentar achar que você vai conseguir dar uma palmada e acertar o olho do cara, isso é fantasia. Pode acontecer? Não pode acontecer. Na rua você não pode jogar com hipótese. Você tem que ser rápido, simples e direto. Então, se você, por exemplo, não treina, saco de pancada, para desenvolver potência, cara, na rua tu tá lutando contra 5 caras, é uma porrada para cada um. Porque da mesma forma, qualquer um deles pode te dar uma porrada, você cair já era. O primeiro que te der uma porrada ali, se você não conseguir se defender, você pode levar uma porrada, ficar tonto, o outro vir por trás com uma voadora te atacando, ou então te agarrar para outros 20 te esfaqueando. As ruas, elas são severas. Então, nós trabalhamos vários tipos de possibilidades. Então, por exemplo, o Gyodai tem 17 anos, 2 anos treinando, e ele é menor de 18. Sendo ele menor de 18, ele não pode aprender algumas técnicas, porque geraria problema, por exemplo, para os pais dele, geraria problema para mim, na justiça, se ele, por exemplo, aleijasse um agressor. Alguém que viesse fazer bullying com ele na escola e ele aleijasse. Eu tenho um outro aluno também que ele estava passando por uma região perto da casa dele que estava cheio de maconheiro. Os maconheiros pararam ele, esse bastão é para tu me bater e tal, é para você me bater, porque ele anda com um bastão dentro da mochila. Então, assim, tu imagina, mais de 10 maconheiros, o cara ali sozinho. Mas são maconheiros, mas de repente são maconheiros que vão juntar nele, conseguir derrubar, levar o cara pro chão, agarrar pela perna, e os outros vão pisotear, e aí são 10 contra 1. Então, são coisas que a gente tem que avaliar quando nós estamos treinando, e a Tenshu, ela trabalha com níveis de treinamento. Então, por exemplo, o instrutor nível C, o Gyodai tem muita coisa de melhorar, a postura do chute, a postura do boxe. Eu estou sempre buscando, estou sempre melhorando. Hoje em dia eu estou numa equipe chamada Almeida Bros, e o nosso mestre, o Marcial Almeida, o Shark, o cara é preto em jiu-jitsu, terceiro grau, o cara é preto em luta livre, o cara é crânio preto em Muay Thai, o cara é último nível no wrestling, sabe, luta olímpica, treinador de boxe. Então, o cara tem conhecimento pra caramba, né, de artes marciais esportivas. Mas a gente não deve desprezar essas artes marciais esportivas. A galera me chama, Ninja, vamos fazer um treininho de MMA aqui. Pô, cara, eu vou, não quero nem saber que eu vou levar porrada. Eu preciso, sabe, eu preciso. Eu evito muito trocação com o aluno meu, porque eu já machuquei aluno meu. Fui utilizar uma vez um aluno para a técnica de desarme, quebrei o dedo do aluno. A gente na época usava as pistolinhas de treinamento de madeira. Porra, madeira duro pra caramba, quebrou o dedo do cara. Hoje em dia a gente corta tatame, desenha lá a pistola no tatame, que o tatame é mais fofinho. É preferível que a pistola ou a faca quebre ali, mas tu não arrebente o aluno, não machuque o aluno. Então, já teve aluno que caiu por cima da faca de madeira, pegou no umbigo, arrebentou o umbigo do moleque. Porra, assim, cara, coisas que já aconteceram, porque a verdade é que a galera vai treinando, vai ficando mais salseira, a porrada vai estancando. Você vê os treinos de luta dos alunos no começo dos nossos vídeos, lá, quando a gente usava uma câmera mais furrequinha, o combate é muito cru, aquele combate muito mansinho e tal. A galera vai se desenvolvendo, vai pegando preparo físico, vai ficando mais forte, vai ficando mais calejada.
a galera vai se conhecendo, pegando mais amizade, aí, cara, dentro de treinamento a porrada estanca, a porrada começa a estancar mesmo. E isso é importante para o nosso treinamento. Preparo físico, a gente valoriza a questão do preparo físico dentro do nosso treinamento, valoriza a interdisciplina de técnicas. Então, por exemplo, eu vejo o Krav Maga Caveira, ele mostrando técnicas de Muay Thai, comentando lutas. Cara, eu acho isso muito bacana, porque você precisa se desenvolver. Não adianta você achar que você... eu treinei ninjutsu, aí hoje eu fiz um pouquinho de bastão e fiz um pouquinho de rolamento, aí eu treinei Krav Maga, aí eu treinei... que vai te preparar para a rua, que não vai. Você pode treinar 10 anos taekwondo, ser um monstro no taekwondo, se na rua o cara te levar pro chão, você não souber o mínimo de chão, e o cara for ali um azul, que hoje em dia é muito comum lutadores brigarem na rua. Nós tivemos aí no auge dos anos 90 os pit boy que ia pra praia arrumar briga, sair na porrada com os outros, careca de subúrbio, malhava e treinava jiu-jitsu boxe para sair na porrada com os outros. Então sim, o agressor de rua ele pode ser um cara treinado, ele pode ser um cara preparado, e isso é muito sério. Um dia desse um colega meu chegou para mim e falou assim, cara, tava na boate lá, tinha 2 caras brigando, eu fui lá, dei porrada nos 2. Eu falei, que isso, cara? Tu é segurança e tal? Nem segurança pode fazer isso. Não, eles estavam brigando, eu fui lá separar, saí socando, arrebentando com eles. Aí eu, mas e aí, o que aconteceu? Quando eu tava passando pelo corredor, um terceiro veio se atracando comigo, eu agarrei ele, levei ele pro chão, dei uma chave de pé nele, ele gritou, aí veio segurança separar. Eu falei, que isso, cara? O que tu ganha com isso e tal, né? Então se coloca no lugar desses caras que foram agredidos. Eles saíram levando porrada, não deviam ter o mínimo de noção de defesa de soco. 2 apanhou de 1. Aí um terceiro amigo deles agarrou o cara, só que esse meu amigo sabe jiu-jitsu, levou o cara pro chão e ainda arrebentou o cara lá, deve ter dado uma bananinha, pelo que ele explicou lá, aquela americana no pé dele, uma bananinha no pé do cara, lá arrebentou o pé do cara. Aquela bodega dói pra caramba, quem já levou uma bananinha no pé sabe. Então, cara, assim, imagina, você não deve só se preparar para o agressor de rua ser um cara que não sabe socar, não sabe chutar. Bater num cara que tem meu corpo é muito fácil, mas se o cara for um armário, se o cara for um monstro, por que vocês acham que as artes marciais, as competições, elas são por peso, altura? Porque, cara, tamanho na porrada é documento sim. Algumas artes marciais podem falar, não, mas não usa força. É igual, a mesma coisa, pessoal da antiga tem um hábito de dizer que jiu-jitsu não é força. Vai treinar jiu-jitsu com uma galera. Vai treinar jiu-jitsu e ver se a galera não faz uma força danada. Por quê? Porque unir o útil ao agradável. Então você tem a técnica. E você pode pegar essa técnica, você pode desenvolver força. Cara, quem já treinou com o Rodolfo Vieira lá no Meia, na SF Team do Meia, sabe, a pressão do cara é uma pressão absurda. É uma pressão absurda, o cara usa muita força. André Galvão é outro cara do jiu-jitsu, o cara é um monstro. O Cigano, a mão do cara, o jab do Cigano era mais potente do que muito direto que eu vejo aí de lutadores de boxe. Então assim, cara, você precisa realmente treinar, e é isso que nós buscamos na Tenshu, é o desenvolvimento, sabe? O instrutor nível C, ele não pode dar aula, ele é um cara que ele auxilia, ele é um monitor melhorado, ele auxilia, ele dá aula, mas tudo ali na supervisão do professor faixa preta. Aí depois vem o nível B, aí no nível B, que seria o equivalente à faixa marrom, o instrutor nível B, ele já vai desenvolver mais as técnicas de combate com faca, porque no nível C você já está no bastão, está lutando bastante agarrado, com kimono, sem kimono. E quando você chega no nível B, aí você já está trabalhando mais, é maior de 18, vai começar a trabalhar faca, vai trabalhar luta com facão, kerambi, vai usar balisong, vai aprender a utilizar muitas lâminas no nível B, vai se tornar um especialista em lâminas. E é bom que você não só saiba se defender muito bem dessas lâminas, como você também trabalhar para o máximo de realidade. Então, por exemplo, os ataques que você recebe no nível B de faca são muito superiores ao nível C. Então, um ataque de faca nível C, aí vai atacar e parar com o braço, atacar e parar com o braço. Numa briga de rua, ninguém ataca e para com o braço se o cara tiver com faca. O cara vai sair esfaqueando igual um maluco.
E também tem os ataques de corte, o cara vem jogando no teu pescoço, no seu rosto. Então no nível B você já está se desenvolvendo para vários tipos de agressão. Quando você chega no nível A, que seria o equivalente a você ser um faixa preta, o requisito é você ter uma capacidade de combate muito alta, ter se desenvolvido em potência, ter se desenvolvido em conceitos de outras artes marciais. Sendo que, para ser monitor da Tenshu, existe uma exigência de que você faça transição entre artes marciais. Então, por exemplo, o caso do Gyodai. O Gyodai já treina 2 anos de Jiu-Jitsu. Aí, de vez em quando, ele vai lá na equipe do mestre Mufuba, faz um treinamento. Ele já treina Savate há um tempinho, já faz treinamento de MMA com a gente, faz treinamento de Judô também. Por quê? Para que o cara tenha um autodesenvolvimento. Então, assim, galera, eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu precisava, ou através desse vídeo, ou através de uma live, explicar o nosso propósito, nosso conceito, porque nosso objetivo é nós nos desenvolvermos, sabe? Então eu vejo muita gente criticando equipes de Kalislat, igual a equipe do meu mestre Delbrando, a Kalislat Ghost. Ah, mas que isso? Esse Kalislat é Kalislat do Paraguai, inventado aqui na esquina. Na verdade, nosso Kalislat ele não é do Paraguai, um dos idealizadores dele é do Uruguai, tá? Que ele, na época a gente estava treinando Kali Junfan com ele, que é um sistema que ele desenvolveu de Kali, e depois treinamos outros sistemas de Kali até desenvolvermos o Kali Silat Ghost. Eu sou muito mais fã do Silat do que do Kali por motivos particulares, mas não desprezo nenhuma arte marcial. Então as pessoas elas têm muito hábito de chegar e falar assim: ah, mas o Marco é gordo. Cara, já foi medir a força dele, já foi sair na porrada dele. E também nós estamos falando de uma pessoa que é quase 50, cara. A mesma coisa, eu tenho 40 anos de idade, meu rendimento não é mais nem metade do que era quando eu tinha 20, 25 anos de idade. São coisas que as pessoas não param para perceber. Nós precisamos estar buscando cada vez mais união. Quando eu estava no Rio de Janeiro, isso eu conversei com meu amigo Diego, né? Eu ficava bastante chateado com o cara da equipe de lá. Lá eles tinham um hábito assim, de ofuscar o brilho do outro, do próximo. Então era muito chato isso. Você via assim, pessoas que eram fechamento, a galera assim que podia somar com a gente, e o pessoal muito preso ao jiu-jitsu. Não, jiu-jitsu. Eu falo assim, pô, gente, eu amo jiu-jitsu também. Mas, poxa, o que custa o cara aprender a socar, o cara aprender a se defender? Tem equipes boas aí de jiu-jitsu, igual a equipe do mestre Malibu, que, pô, os caras treinam a defesa de chute, defesa de soco, defesa de paulada, defesa de facada. Que custa você abrir a sua mente? Vai que um dia você precise desse tipo de coisa, né? As pessoas muito presas, a mente fechada ao jiu-jitsu de competição, isso é uma coisa realmente muito ruim. Então, assim, quando eu vejo pessoas igual o Dharma, o Marcão, que ele não tem medo de citar outros canais, e quantos inscritos eu já ganhei por causa do Marcão. Eu vi um vídeo uma vez do mestre Welles Jimenez, do Krav Maga Caveira, ele indicando lá o canal do professor Joel Correia, um cara também que eu converso com ele de vez em quando pelo WhatsApp, gente boa pra caramba, eu gosto muito do Joel. E ele fala assim, eu não tenho preocupação com isso, porque quando você confia no que você faz, você não tem preocupação de indicar outros canais. Porra, achei isso super bacana da parte dele. E quando eu conheci o meu atual mestre de jiu-jitsu, o mestre Shark, eu falei assim, que isso, mestre, você mal me conheceu, já tá abrindo as portas pra mim, me apresentando esse, aquele e tal. Não, eu quero você dando aula aqui dentro da MAN, Academia Militar das Agulhas Negras, logo aqui. Pô, eu quero você dando aula com meus alunos que são policiais, meus alunos são policiais, precisam de defesa de faca, precisam aprender a utilizar tonfa, com melhor precisão, saber essas imobilizações aí com o bastão que você sabe e tal. Isso é muito bacana. Aí, sexta-feira retrasada, a gente lá aguardando o jiu-jitsu, eu entrando em contato com os instrutores, eu, pô, Dudu, Pedra, cadê vocês? O mestre Shark não apareceu aqui até agora e tal. E ninguém me respondendo, eu não sabia que a galera tava no evento em Resende e tal. E os alunos lá pra treinar, cara. Pô, aí a galera ia embora, eu chego e falei, sabe uma coisa? Pera aí, galera, eu posso até tomar uma punição por causa disso, mas vamos treinar aqui.
Cara, eu peguei, passei treinamento para os caras lá, ensinei posição, ensinei técnicas de movimentação de corpo, trabalho de cervical e tal. Eu sou um mero faixa azul de jiu-jitsu, não sou nem monitor, nem instrutor, eu sou de jiu-jitsu. Aí depois peguei, cheguei pro meu mestre, passei um relatório para ele, falei, mestre, para não deixar a turma chateada e tal, passei isso, aquilo. E se eu errei, eu peço desculpa ao senhor, isso não vai se repetir e tal, mas era só pra gente não perder a noite e tal. E não postei foto também nem nada pra poder não ter problema. Ele, não, cara, que isso, muito bacana, parabéns pela atitude, você já é um professor em várias outras artes marciais e você com certeza vai ser um excelente instrutor de jiu-jitsu nosso e tal. Parabéns pela iniciativa. Cara, eu achei aquilo super bacana, super legal. Aí na outra semana eu conversando com ele, ele falou, Ninja, o meu nome eu já fiz, meu Facebook é cheio de foto com o Júnior Cigano, Minotauro, Murilo Bustamante. Eu sou da época desses caras, eu treinei com os melhores, eu já fiz o meu nome, cara. Agora eu quero levantar o nome de vocês que estão nas sombras. Cara, eu achei aquilo super bacana. Né? Um cara que, acima de tudo, ele é um incentivador. E é isso que a nossa sociedade está precisando. Eu sei que a crítica é importante, eu mesmo sou um crítico ferrenho, principalmente de questões políticas. Quem me acompanha no Facebook sabe, eu ataco qualquer tipo de coisa que eu ache errada, que esteja prejudicando o nosso povo, a nossa nação. Mas, quando o assunto é artes marciais, existem as técnicas gritantes, existem coisas mirabolantes que a gente tem que criticar e alertar. É claro, existem muitas técnicas malucas que não funcionam. E toda vez que eu vejo uma técnica na minha equipe, que eu vejo que ela pode ser superada, eu vou lá e calma aí, vamos perfilar essa técnica aqui, vamos aperfeiçoar. Porque eu quero que a gente nos aperfeiçoe cada vez mais. Esse é o propósito da Tenshu, é movimento. E nos movimentarmos cada vez mais para frente, o máximo que a gente puder. A gente enxerga o caminho como um círculo. Então esse caminho ele não pode ter começo nem fim, ele tem que ser constante. Eu sou o tipo de cara que eu via nas academias de jiu-jitsu quando eu ia treinar, faixa roxa, eu não queria treinar armlock, o professor ia lá, passava um armlock melhorado, não, isso eu já sei de qual é tchau. Ficava lá conversando, e eu não, cara. Às vezes o professor falava 5 minutinhos de armlock, eu armlock pro lado, armlock pro outro e tal. Quando olhava o professor esquecia da gente estava 20 minutos fazendo armlock, eu ia lá morto, na merda, cansado, e fazendo armlock. Eu, de faixa azul, na época eu era branca, de faixa azul, de faixa roxa, ela batendo papo, conversando, aí eu já sei, já, tranquilo e tal, sabe? Então, assim, a evolução ela tem que ser constante, o conhecimento foi feito para aprofundar, né? E a técnica ela foi feita para te aperfeiçoar, e a prática é que vai tornar natural. Isso é extremamente importante. Desculpa aí pelo vídeo longo pra caramba, mas foi necessário para a galera conhecer um pouquinho as ideias da Tenshu. Beleza, galera? Abração!